Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e o vídeo de hoje é sobre o que eu achei sobre viajar de ônibus pela Europa. Será que vale a pena? Será que não? O que eu achei das empresas? Então, antes de começarmos esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui, de ativar o sininho que fica logo ao lado para receber as notificações, de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você já passou por essa experiência, se conhece alguém, ou se você está interessado em viajar pela Europa de ônibus, enfim, comenta aí pra gente saber. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, antes de eu dar a minha opinião, eu quero deixar bem claro que o que for falado aqui representam as minhas experiências. Lá eu viajei, eu acho que 6 vezes de ônibus com 2 empresas. A Bus Center, que é uma empresa italiana, e uma bem famosa lá, que é a Flixbus, que é uma empresa alemã. Se você pesquisar os pontos positivos e negativos de andar de ônibus pela Europa, você vai encontrar vários blogs com diferentes opiniões. Inclusive, esse vídeo era para ser um vídeo sobre os pontos positivos e negativos, mas aí ao decorrer do vídeo vocês vão entender por que eu mudei de ideia e resolvi trazer esse resumão pontuando algumas coisas que eu acho importante. Eu já estive no seu papel, eu também fiz essa pesquisa sobre os pontos positivos e negativos e hoje, conforme as minhas experiências, eu devo dizer que alguns eu achei relevantes, em alguns outros eu quebrei a cara, achei que não foi aquilo que eu li, que todo mundo tem uma opinião diferente e no final das contas e de tudo isso eu percebi que tudo pode ser questão de sorte. Exatamente, sorte. Eu conheço algumas pessoas que já viajaram de ônibus pela Europa e tiveram uma experiência maravilhosa. Inclusive, se você for em algum grupo de viagem, você vai achar opiniões boas. E também tem o meu caso que eu digo que é mais ou menos assim como uma balança. Vocês vão entender o porquê. O que mais me chamou a atenção de andar de ônibus pela Europa, que foi o fator principal que fez com que eu tomasse decisão, foi o fator de preço. É realmente deixar o brasileiro chocado. Por exemplo, para viajar de Milão a Frankfurt, nós em 2 pessoas gastamos 16 euros. Para os europeus isso é muito barato, já que eles recebem e pagam em euro. Para nós, fazendo a conversão mais ou menos de quanto estava o câmbio quando eu fui comprar, daria em torno de 71 reais por aí. Sendo que, claro, né, gente, eu fiz aquela pesquisa quanto que daria de avião, de trem, e pelo que eu me recordo, a passagem mais barata de avião era 120 euros. Esse mesmo trajeto de Milão a Frankfurt com avião low cost, tá, gente? Um outro fator que me chamou muita atenção para viajar de ônibus na Europa são os benefícios que isso me traria. O dinheiro ok, né, gente? Porque é super barato. E também eu otimizaria meu tempo, sabe? Em vez de ficar lá no aeroporto, se for um voo internacional, chegar com no mínimo 2, 3 horas de antecedência, ficar esperando, passar por imigração, despachar mala. E também nessa questão de dinheiro, tinha a questão do hotel. Porque todo mundo falava nos sites que os ônibus na Europa eram confortáveis, eram espaçosos, então você conseguiria dormir tranquilamente no ônibus e não precisaria pagar o hotel. E aquilo assim fizeram meus olhinhos brilharem, porque eu não tenho dificuldade em dormir viajando, eu sou que nem criança, eu entro dentro do carro e eu durmo, então pra mim isso não seria um problema, sabe? Jovens! E economizar hotel, e hotel, dependendo do lugar lá na Europa, é caríssimo. Então seria um benefício e tanto. Vamos lá. Sim, você economiza tempo e dinheiro dormindo em ônibus, mas por experiência própria, eu não faria isso. Por quê? Polêmico. Os ônibus na Europa não são tão espaçosos quanto falam. Você tem que ter sorte de conseguir um bom lugar, porque são raros os tickets que vêm com o seu lugar marcado e ainda... Foi o que aconteceu comigo, corre o risco de você entrar dentro do ônibus e ter alguém sentado no seu lugar. E aí, como é que você vai pedir pra pessoa sair se tem alguém sentado no lugar daquela pessoa, que tem alguém sentado no lugar daquela outra pessoa e por aí vai? Eu achei essa parte bem bagunçada. Também não achei seguro deixar a minha mochila naqueles bagageiros em cima. E aí você corre o risco de passar pelo que eu passei. Dormir abraçada naquela mochila que já tá parecendo uma tartaruga de cheia de coisa, entendeu? Então eu não achei nem um pouco confortável.
horrível. Eu ainda consegui dormir, mas meu namorado foi bem estressante pra ele. Ela resolveu me testar. Porque eu sou pequenininha, eu tenho 1,61 m. Mas o meu namorado, gente, ele é muito mais alto que eu. Agora você imagina uma pessoa da altura dele, tendo pouco espaço e ainda tendo que dormir com a mochila aqui. É realmente muito complicado. Eu, pelo menos, achei que não compensa tanto. Outra coisa é que não existe rodoviária. Você brasileiro que sempre reclama das rodoviárias da sua cidade. Ai, porque a rodoviária daqui é suja, porque a rodoviária daqui é feia, e porque não sei o que, não é tão confortável. Não reclame. Teve vezes que eu peguei ônibus que era uma plaquinha no meio do nada pra lugar nenhum e um frio que vocês não têm ideia. Então assim, não pensem que a Europa, por ser um país de primeiro mundo, as coisas são muito melhores do que aqui, porque na verdade o europeu mesmo, ele não anda de ônibus, ele anda de trem. Então não compensa pra eles investir em rodoviárias se o europeu não ocupa aquilo. Geralmente quem ocupa ônibus na Europa são imigrantes, então pra eles tanto faz. Sinceramente, eles estão nem aí. Outra coisa, aqui no Brasil, assim, eu não me recordo de ter ido numa rodoviária de cidade pequena. Se eu fui faz muito tempo. Mas a maioria das cidades grandes você paga e tem acesso a chuveiro. Na Europa, gente, não tem isso. Mesmo se pagando, não tem lugar pra tomar banho nas rodoviárias. E muitas vezes não vai ter banheiro. Milão mesmo, se você ainda não viu, vai lá ver o vídeo. Não tinha banheiro, as pessoas faziam na rua. Você fica assim chocado, né? Porque você imagina que a grama do vizinho sempre é mais verde, não é bem assim. Uma coisa que eu achei bem interessante nos ônibus de lá é que você consegue comprar água, refrigerante, salgadinho, tudo dentro do ônibus. Eu não faço ideia de preço, mas eu vi algumas pessoas comprando. Você pede pro motorista, ele tem tipo um cooler ali do lado do volante, você consegue comprar essas coisas ali. E outra coisa também é que nos ônibus da Europa tem Wi-Fi. Eu não lembro de ter usado nenhum, mas também não me fez falta porque eu peguei um plano de celular lá para 30 dias que era infinito. Então não precisei disso, mas tem Wi-Fi nos ônibus. Se alguém aqui já andou de ônibus lá e funciona o Wi-Fi perfeitamente, comenta aqui embaixo pra gente saber. E continuando quanto à questão de otimizar tempo, eu não sei se é tão vantajoso porque a maioria das viagens que eu fiz o motorista se atrasou. Eu vou deixar linkado aqui em cima os meus vídeos de perrengues e vocês vão ver que 90% foi perrengue com ônibus, né? Vão lá conferir pra entenderem do que eu tô falando. Enfim, essas situações foram bem estressantes e num desses casos, novamente vão lá ver, eu perdi praticamente um dia de passeio dentro de um ônibus, migrando de um país para outro, que foi de Milão, na Itália, para Frankfurt, na Alemanha. E além de todo esse estresse, eu corri um risco muito sério. Aquela vez quando a gente foi viajar, a gente não sabia disso. Depois que nós voltamos de viagem, eu entrei em alguns grupos de viajantes e eu me deparei com algumas situações que eu não sei o que eu faria. Porque assim, quando você sai de Milão, na Itália, pra você chegar em Frankfurt, na Alemanha, o ônibus ele passa por dentro da Suíça e pra estar dentro da Suíça você precisa de um visto. E a gente não tinha esse visto. A gente não sabia disso. E eu vi um caso de uma pessoa que passou por dentro da Suíça. A polícia parou o ônibus que essa pessoa tava e falou pro motorista contornar por fora, porque essa pessoa não tinha visto pra estar dentro da Suíça e poderia ter consequências maiores. E o motorista falou, ok, beleza. E aí que ele fez a volta, mas a primeira fila que ele encontrou, ele fez aquelas pessoas que estavam ilegal descerem e essas pessoas ficaram desesperadas. Isso realmente são relatos que eu li de pessoas que passaram por isso. E outra coisa também, que eu já vi muito relato, é de pessoas que reclamam que colocaram a mala no bagageiro e a mala nunca mais apareceu. Porque lá, não é que nem aqui no Brasil que eles identificam a sua mala, lá não tem isso. Eles simplesmente colocam a sua mala e quando você vai descer, você tem que falar, ah, aquela mala ali é minha. Então todas as viagens que a gente fazia, eu confesso que eu ficava com medo. Como eu falei, é tudo uma questão de balanço. E às vezes o barato ele pode sair caro, então tem que analisar. Um outro ponto bem interessante e que fica aí a dica pra vocês é que as empresas de ônibus lá possuem aplicativo. E a dica é, sempre tenha ele em mãos, porque é por lá que eles avisam qualquer coisa, se o ônibus atrasar, onde é que o ônibus tá e principalmente qual é o seu local de embarque, porque como eu falei, pode ser que o seu local de embarque seja no meio do nada pra lugar nenhum e tenha só uma placa, pode ser até que ele mude de lugar. Então é por lá que eles vão avisar. E se você perdeu o ônibus por conta do motorista que mudou o local de embarque e você não viu,
a empresa vai estar nem aí com vocês. Isso é uma crítica muito séria. O que aconteceu comigo que eu comentei lá no vídeo, nós conversamos com a empresa pessoalmente, nós tentamos contato por telefone, eu reclamei por Facebook, mandei e-mail e eles simplesmente dão uma desculpa só pra tirar deles da reta. Não espere que acontecer qualquer imprevisto, eles vão te dar um suporte, porque eles não vão. Eles são assim, eles estão nem aí. E a conclusão que eu cheguei é: nunca viaje de bus center, porque os ônibus estão caindo aos pedaços. Foi a única experiência pra nunca mais. Quem é que lembra da minha viagem de Roma pra Veneza? Se você ainda não viu, vai lá no vídeo de perrengues conferir que você vai entender o que eu tô falando. E quanto a Flixbus, eu não vou assim dizer nunca mais, porque realmente o preço, ele é muito tentador. Então, dependendo o percurso, se não for uma viagem muito longa, pelo preço, talvez eu volte a usufruir da Flixbus, mas somente se não for a empresa terceirizada, porque quando a empresa é terceirizada, ela funciona bem ok. Nós não tivemos problemas nas viagens que a gente fez dentro da França, que era a própria empresa alemã que fazia, mas na Itália nunca mais viagens de Flixbus e com empresas terceirizadas assim, nunca mais mesmo, gente. Não vale a pena a gente economizar nessa parte, acabar estressando e acabar com a viagem, sabe? Tem que ter muito essa análise do que vale a pena ou não. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês com as minhas experiências, com a minha opinião. Não deixe de comentar aqui embaixo se você já teve alguma experiência com ônibus na Europa. Conta aqui como é que foi, que eu quero muito saber. E se vocês gostaram desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, de curtir, compartilhar e comentar. Então é isso, um beijo e até mais. Tchau!